Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui hoje para gravar mais um Câmara Entrevista. E nessa oportunidade estamos recebendo aqui a doutora Tatiana Cunha, que é membro da Comissão de Direito da Família da 24ª Subseção da OAB-MG, que é a OAB em Pouso Alegre. Doutora, muito obrigado. Jefferson, eu que agradeço pela oportunidade. E também a doutora Camila Dias, que também é membro da Comissão de Direito da Família da 24ª Subseção da OAB em Pouso Alegre. Muito obrigado, doutora. Obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa de trazer assuntos tão importantes que talvez não seriam tão acessíveis. Então, essa é realmente a nossa ideia. Durante todo o mês de março, a OAB veio, trouxe diversas contribuições e também tivemos outras pessoas que vieram para falar diretamente para a mulher. Nesse mês, não só no Dia Internacional das Mulheres, mas durante todo o mês, valorizando aí as informações que vão ser úteis para a mulher no dia a dia. E o tema da nossa entrevista aqui hoje é o direito da mulher sob a ótica do direito da família, né? Então, fiquem à vontade, né, para trazer as explicações aqui, que eu acredito que vai ser muito importante para quem vai estar nos assistindo. E você que está nos assistindo, se achar necessário, chame outras pessoas para assistir com você, compartilhe esse vídeo, esse link que vai também estar disponível nas redes sociais, além de ser transmitido na TV Câmara. Então vamos começar, né? Doutora Tatiana, como funciona quando o marido não quer assinar o divórcio? E se a mulher sair de casa, ela perderá os seus direitos? E isso pode ser considerado abandono de lar? Jefferson, essa é uma pergunta de extrema relevância. É uma das maiores preocupações de mulheres que buscam se divorciar. Infelizmente, é uma situação ainda muito comum do homem trazer essa afirmativa, né, Camila? É muito comum nos nossos atendimentos nos depararmos com essa afirmação. Doutora, meu marido não quer assinar o divórcio. Então, por isso a importância, né, da mulher se conscientizar, ter noção aí dos seus direitos para que ela possa saber como agir. Então, o divórcio é o exercício de um direito potestativo, e que, para ficar mais claro, eu citaria aqui um famoso ditado popular: quando um não quer, dois não brigam. E aí, fazendo aqui um ajuste, eu diria que quando um não quer, dois não ficam casados. Então, não havendo consenso, né, essa mulher vai buscar o judiciário, pleiteando o divórcio, e aí é importante destacar que esse pedido independe do consentimento do cônjuge, tá? Então, essa afirmação do marido não se sustenta. É importante destacar também, Jefferson, que o divórcio, ele não há um prazo mínimo para ser requerido. Então, pode ser um casamento aí de um dia, como um casamento de anos, né? Então, a mulher pode, a qualquer momento, pleitear o divórcio. Destaco também que o divórcio não cabe discussão com relação à culpa. Então, não vai se discutir qual dos dois cônjuges deu causa ali ao divórcio, e também não se discute os motivos, né, as causas que levaram àquele rompimento. E ressalto também que o divórcio não cabe defesa. Então, como eu disse anteriormente, o outro cônjuge não pode se opor a esse pedido, tá? Essa afirmação, Jefferson, normalmente se dá devido a uma pressão, uma pressão psicológica do marido, né, que muitas vezes não quer se divorciar e utiliza essa afirmativa como forma de evitar que a mulher busque o divórcio, fazendo com que ela fique ali cada vez mais dependente, cada vez mais aprisionada naquele casamento. Então, você, mulher, que de repente pode estar nessa situação, né, querendo se divorciar, procure auxílio profissional, procure um advogado ou uma advogada da sua confiança para que possa buscar esse seu direito de se divorciar. E aí, Jefferson, com relação às demais perguntas, eu destaco que a retirada da mulher do ambiente físico familiar não configura abandono de lar, e ela também não perde seus direitos por essa saída, né, que muitas vezes se justifica porque a mulher não suporta mais aquele ciclo de violência perpetrado pelo marido, para que ela possa
proteger, né? Se proteger e às vezes proteger a integridade dos filhos também. Então, muitas vezes ela vai para a casa dos pais, ela vai para a casa de uma amiga, de parentes, ou ela simplesmente se retira também porque aquela convivência sob o mesmo teto se tornou insustentável. Então, o fato dela se retirar não vai configurar um abandono de lar e também não perde os direitos. O que é importante a gente destacar aqui é a necessidade dela procurar um profissional, né? Não saia de casa e simplesmente deixe como está ou fez um acordo de boca e simplesmente saia, né? É bom procurar um advogado porque esse profissional vai te auxiliar, vai analisar a sua situação para propor as medidas judiciais cabíveis. Porque o marido, né, se já não quis assinar o divórcio, ele vai tentar criar diversas situações até para fazer uma pressão, né? Porque a pessoa já está ali sensibilizada, né, por ser um fim de um relacionamento, seja lá, igual você disse, pode ser de 1 ano, pode ser de vários anos. Então, tem aquele lance do emocional, do psicológico que já está abalado. Então, ela ter o auxílio de profissionais da área, né, vai ser muito importante para que se resolva da melhor maneira possível, né? Exatamente. É por isso a importância que eu comentei no início, né, da mulher ter acesso a essa informação, se conscientizar dos seus direitos e, principalmente, buscar um profissional qualificado que, com certeza, vai poder guiá-la nesse caminho. Muito, muito bem colocado e muito importante essas observações. A próxima aqui, para a doutora Camila, o que é a guarda compartilhada e como ela se dá na prática. E também como funciona a guarda e a convivência dos filhos após o divórcio. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é falar o que é a guarda compartilhada, porque todo mundo entende que guarda compartilhada é 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. É como se a gente quase dividisse o filho ali ao meio. Mas não, a guarda compartilhada quer dizer que ambos pais terão direitos e deveres em relação às crianças, tá? Aos filhos. Então, na guarda compartilhada, o que é comum? Primeiro, ela é a regra, tá? No Brasil. Então, a guarda compartilhada é a regra. Nós temos como exceção a guarda unilateral, onde fixa-se a guarda para apenas um dos pais. E na guarda compartilhada, como é que funciona? Geralmente, a gente fixa a residência da criança, né? Geralmente fica com a mãe, mas nada impede que fique com o pai. E essa criança, ela vai conviver com o outro genitor, né? Então, ela tem a residência fixa para fins de moradia, né? E também para resolução dos seus problemas, né? E ela vai conviver com o outro genitor. Então, essa convivência, ela pode se dar de 15 em 15 dias, ela pode se dar semanalmente, né? A gente estabelece, quando o cliente nos procura, a gente procura fazer um plano de convivência. Então, essa criança, ela vai poder conviver com o pai que não está na sua guarda fática, né? Na guarda física da criança, da forma... Primeiro, a gente indica que seja conversado entre os pais, né? E que seja resolvido ali amigavelmente como que vai acontecer essa convivência, né? E caso isso não seja possível, a gente leva para o juiz uma proposta, né? Ou um pedido, e vai depender ali também da rotina da criança, da rotina dos pais. Sim. Muito interessante, né? Essa questão que você trouxe da observação, né? Que não quer, normalmente a gente já começa a pensar, compartilhado, então vai ficar X dias com um, X dias com o outro, né? Mas isso é um pensamento, pelo que a doutora apresentou, falho. Isso. Porque ele vai ficar com uma pessoa, com um dos pais e vai poder conviver normalmente com o outro, mas aí de acordo com a rotina diária, né? Para não ficar algo forçado também, né? Sim. Que nem sempre os dois pais vão ter a mesma disponibilidade de ficar com a criança, de dar um cuidado, de dar uma atenção, talvez por trabalho ou por outra atividade, né? E às vezes a gente vê, a pessoa chega no escritório e fala assim, doutora, ele vai pedir a guarda compartilhada. E às vezes no desespero mesmo de achar que aquilo é algo ruim, mas na verdade essa é a regra no Brasil. Então a regra é guarda compartilhada. E isso já foi imposto como regra para justamente para que ambos pais participem da vida dos filhos, porque a gente sabe que no divórcio às vezes nem sempre é fácil, né? E às vezes a gente mistura os sentimentos e isso pode prejudicar ali o convívio
dos filhos com os pais. Porque a criança não tem culpa do relacionamento não ter dado certo entre os pais. Só que ela não vai deixar de ser filho de nenhum dos dois, né? Sim. Então, cabe ao pai e à mãe tentar fazer essa mediação aí para tentar levar a melhor experiência possível para o filho, né? Para que ele não sofra tanto nesse acontecimento. Isso mesmo. Então, a próxima aqui é como fica a partilha de bens e dívidas no divórcio ou na dissolução da união estável. Em qual hipótese a mulher poderá permanecer no imóvel? Acho que é você, né, Tatiana? Isso. Bem, Jefferson, antes de mais nada, a partilha de bens e dívidas nada mais é do que a divisão do patrimônio, das dívidas e distribuição entre os ex-companheiros ou ex-cônjuges, né? Então, tanto na dissolução da união estável quanto no divórcio, né, precisa ser analisada a questão do regime de bens que foi adotado pelo casal quando do início do relacionamento, né? Então, no casamento é feita essa opção do regime de bens e na união estável é possível que os companheiros estabeleçam qual o regime de bens que eles vão adotar. Caso eles não adotem, né, seja uma união que não é formalizada, a lei impõe o regime da comunhão parcial de bens por ser considerado um regime legal, tá? Então, retomando, a partilha de bens, ela vai se nortear pelo regime de bens. Então, nós temos aí o regime da comunhão parcial de bens, que de uma maneira bem resumida, nós temos aí 3 massas patrimoniais, né, que seria a massa patrimonial anterior ao casamento, pertencente à mulher, a massa patrimonial anterior ao casamento ou à união estável, né, pertencente ao marido, e a terceira massa patrimonial, que é aquela massa de bens adquiridos na constância da união, né, que é o que vai ser partilhado. Nós temos aí também o regime da comunhão universal de bens, que nós temos uma única massa patrimonial, né? Então, soma o patrimônio anterior da mulher, o patrimônio anterior do marido e aquele patrimônio que eles, né, construíram juntos, que acaba sendo ali tudo partilhado. Temos também o regime da comunhão da participação final nos aquestos, que é um regime bem difícil de ser utilizado. Acredito que muitas pessoas nem tenham conhecimento da existência desse regime, que ele é uma fusão da separação com a comunhão parcial. Então, durante a constância do casamento, vigora como se fosse o regime da separação, né? Cada cônjuge tem ali o seu bem particular, cada um faz a administração desse patrimônio e com a dissolução da união estável ou o divórcio, esse patrimônio que foi adquirido em comum, ele é partilhado. E além disso, temos os regimes da separação convencional e separação obrigatória de bens, né, que cada ali consorte tem a sua massa patrimonial. São bens que nós chamamos de particulares. A diferença maior desses 2 regimes que eu citei é que na convencional os próprios consortes estabelecem esse regime, ao passo que na obrigatória nós temos imposições da lei, algumas situações, né? E aí se a pessoa se encaixar naquela situação, ela tem que necessariamente optar por esse regime. E, por fim, nós temos também a possibilidade de um regime misto, né, Camila? Que é possível no pacto antinupcial ou na escritura de união estável que os cônjuges estabeleçam regras, né, de um e outro regime. Então, Jefferson, essa explanação que eu fiz é bem geral, né? Lógico que cada regime vai ter uma exceção, né? A lei traz ali as hipóteses de bens que, mesmo nesses regimes, eles são excluídos. Então, em resumo, essa mulher que aí tá para se divorciar, né? Ela precisa, de novo, a importância do advogado, né? Para que ela tome conhecimento do regime dela, né? Como que funciona. E por isso também a importância do planejamento matrimonial, né? Que é uma questão que muitas pessoas não procuram saber. As pessoas simplesmente vão no cartório, se casam, né? Ou então vão conviver em união estável e não estabelecem essa questão do regime, que é de extrema importância, porque com o término, né, seja pelo falecimento de um deles, ou então pelo divórcio ou a dissolução da união estável, são essas regras que foram escolhidas lá atrás que vão vigorar.
Então, por isso a importância de procurar um profissional que vai analisar o seu regime de bens e adequar o seu caso concreto, né, para verificar como que vai ficar essa partilha. E aí, Jefferson, complementando, o que eu acho importante falar é que as pessoas ficam muito restritas à questão assim, a gente não tem casa porque muitas vezes é alugada, a gente não tem um carro, então eu não vou buscar saber. E existem outros bens, a depender do regime de bens, que podem ser partilhados. O FGTS, créditos trabalhistas, indenizações, acervo societário, ativos financeiros, são todos bens passíveis de partilha. Então, muitas vezes não tem ali a casa, o carro, que é o mais comum, mas existem outros bens que podem ser partilhados, né? Então, é preciso buscar realmente essas informações. E aí, com relação à segunda pergunta, a mulher ela poderá permanecer no imóvel nos casos de violência doméstica, né? Nos casos em que houver uma medida protetiva concedida na seara criminal, para que esse agressor se afaste, né, do lar, então a mulher vai poder permanecer no imóvel nessa situação. Eu acho muito interessante essa questão, porque às vezes antes do matrimônio ou da união, as pessoas ficam assim, não vamos olhar isso não, porque nós não vamos separar. Exatamente. E tal. Aí cria aquele imaginário, né? Não, gente, que coisa ruim ficar pensando em separação nessa hora que a gente está... Mas é uma coisa importante, porque a gente não sabe como vai ser no dia a dia, e é por isso importante, né? No momento ali de escolher a forma com que vai casar, que vai unir ali, para depois no futuro, se caso acontecer alguma coisa, até igual você falou, se um vem a falecer, a família do outro talvez tentar se aproveitar de algum bem. Sim. Que às vezes as pessoas também não têm às vezes tem uma boa relação com o cônjuge, mas não tem uma boa relação com a família do cônjuge. Então, acontece muito, né, da família depois tentar se apropriar de bens que eram por direito do cônjuge, mas como não fez direitinho no início, né, acaba perdendo. Isso acontece muito, não acontece, doutores? Ou até passando por um processo ali, às vezes, desnecessário para comprovar a união estável, né? Que não é tão fácil, às vezes, né? Porque tem gente que tem com meios de provar, né? Mas tem gente que não tem prova, né? Então, acaba perdendo seus direitos por isso. Exatamente. Essa questão que você colocou, Jefferson, é muito importante porque as pessoas, quando estão se relacionando, é difícil, né, falar de dinheiro, de patrimônio, né, dá uma impressão, assim, em que, às vezes, a pessoa acha que falar dessa questão dá a impressão que é interesse, Sim. Mas, na verdade, não. É de extrema importância e as pessoas precisam se conscientizar disso. Aqui no Brasil, a gente não tem essa consciência, né, de buscar um advogado para que possa ter conhecimento, né? E se eu falecer, como que vai ficar a questão do inventário? E se a gente dissolver a união, ou então, se a gente se divorciar, né, para o caso de casamento, como que vai ficar a partilha de bens, né? Se eu tenho um bem anterior, como que fica? Se a gente adquiriu junto, como que vai ser? Tudo isso vai depender do regime de bens. Então, por isso a importância, né, de ter conhecimento, se planejar para que lá na frente ela não tenha nenhum tipo de surpresa. Muito importante. Então, vai ficando, pega todas as dicas, fica ligado, fica atenta, você mulher, para não ter nenhuma surpresa aí durante seus dias, né? A gente espera que ninguém se separe, mas a gente que não sabe o dia de amanhã. Então, vamos fazer tudo direitinho, procurar os profissionais responsáveis de cada área para não ter nenhuma surpresinha aí. Então, a gente seguindo aqui, qual é o valor da pensão alimentícia que o pai deve pagar aos filhos? Na guarda compartilhada também deve ser paga a pensão? O pai pode descontar da pensão os gastos que teve com filhos durante as férias? E é obrigado a enviar mochila e outros itens para a criança para a casa do pai? Pergunta são várias, né? Vou destrinchá-las. Então, qual que é o valor da pensão alimentícia que o pai deve pagar aos filhos, né? Então, muita gente chega lá no escritório com a ideia de que é 30%. E aí, é 30% do quê, né? Às vezes a pessoa nem sabe, mas fala, doutora, ele tem que pagar 30%. Então, o que acontece? Para a gente chegar no valor que é devido à pensão alimentícia, na verdade, quem faz essa análise é o juiz, né? Vão ser considerados a necessidade, né, da criança, a capacidade do pai que vai pagar, né, ou da mãe,
e uma proporcionalidade entre esses dois, né? Então, se é um pai que ele ganha mais, o filho tem direito a desfrutar de uma vida melhor e mais confortável. Então, essa criança ela vai ter uma pensão um pouco melhor, né? Mas se é um pai que ganha menos, provavelmente a pensão não vai ser tão boa, porque o pai também tem que se sustentar, né? A segunda pergunta é se na guarda compartilhada também deve ser paga a pensão. Isso aqui é uma coisa que a gente vê, às vezes, no dia a dia e, às vezes, não acredita, porque, às vezes, faz acordo de guarda compartilhada e dispensa a pensão, mas deve pagar a pensão, inclusive, na guarda compartilhada. Porque, como eu disse, a guarda compartilhada não quer dizer que você vai dividir a criança 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, né? Você vai dividir os direitos e os deveres. E, muitas vezes, a criança continua morando ali com a genitora, né? Com a mãe, e ela vai conviver com o pai. Então, não seria justo com aquela pessoa que está cuidando dos filhos e está dispondo de seu tempo e, muitas vezes, muito mais financeiramente, que ela arcasse com tudo isso sozinha. Então, na guarda compartilhada, sim, tem direito à pensão. A segunda pergunta, a terceira, né? Se o pai pode descontar da pensão os gastos que ele teve com os filhos no período das férias. Não. Quando a gente faz, né, um acordo de pensão ou fica determinado um valor de pensão, né, judicialmente, não pode haver desconto nenhum, tá? Então, isso aqui é uma coisa que, às vezes, também... esses dias mesmo, uma cliente me mandou, Camila... Eu mandei as minhas filhas para casa do pai e agora ele falou que não vai pagar a pensão esse mês porque tem que pagar a passagem delas de volta. Eu falei, tudo bem, se ele não quiser pagar, beleza. Mas daqui um mês a gente pode, né, buscar judicialmente um cumprimento de sentença para executar esse valor que ele ficou devendo, tá? Porque não pode ter nenhum desconto na pensão alimentícia. A quarta e última pergunta é se é obrigatório enviar uma mochila e outros itens da criança quando ele vai para a casa do pai. Não tem essa obrigação também, tá? Isso aqui é um mito. Então, a criança, ela tem que ter em ambas residências o que é necessário para ela usar no dia a dia. Então, na casa da mãe, ela tem as coisinhas dela e na casa do pai, ela também vai ter as coisinhas dela. Então, às vezes, o pai fala, eu vou pegar as crianças, arruma já aí a mala com o leite, com a fralda. Não tem que mandar nada, tá? Isso aí é obrigação de cada um dos pais no período que estiver em convivência com os filhos. E mesmo se o pai, por exemplo, além da pensão, se uma dúvida, pai ou a mãe, se além da pensão eles contribuírem financeiramente para custear a alimentação e a roupa, tal, mesmo assim não é obrigatório. Não pode descontar. Não, fala do envio por exemplo, quando o filho vai ficar na casa do pai. E ele, além da pensão, ele ajuda com roupa, com leite, com outras coisas também no dia a dia, além da pensão. Acho que são poucos os que fazem isso. Mas mesmo nesse caso, a mãe não precisa mandar a mochila, ele tem que ter também na casa dele também? Não há obrigação jurídica dela enviar, tá? Aí vai de um bom senso, né? Porque, como você disse, são exceções, né? Sim. Então, vai do bom senso ali dos pais, né? De fazerem, talvez, um remanejo aí nessa questão. Mas não há obrigação de desconto nenhum. Sim. E nem de enviar nada para a casa do pai. É óbvio que a roupa do corpo, né? Uma roupa, uma troca de roupa e tudo mais, mas até a roupa seria ideal que o pai tivesse lá para utilizar. Na casa dele também, as peças de roupa. Então, fique atenta aí, você, mamãe, né? Se está acontecendo de ficar pesado ou puxado para você toda vez que o filho for para casa do pai, ter que montar mochila, ter que levar comida, ter que levar... Fique atenta, porque isso não é obrigação sua. Ele também deve ter na casa dele lá também os itens para receber o filho dele também, né? Então... a próxima aqui, como o divórcio ou dissolução da união estável, com o divórcio ou a dissolução da união estável, a mulher tem direito de pedir pensão para o ex-marido ou ex-companheiro? Jefferson, esse é um esclarecimento muito importante também, porque também representa, né, Camila, uma das grandes dúvidas de mulheres que buscam o divórcio. Né? Em muitos casos é o marido quem sustenta, né, a casa, às vezes só o marido trabalha fora, né?
Às vezes a mulher trabalha, tem um trabalho ali remunerado, mas o salário do marido é maior, né? Então, assim, muitas vezes a mulher fica em dúvida com relação ao divórcio ou à dissolução da união estável pela questão do próprio sustento, né? Ela se vê naquela dúvida, como eu vou me sustentar? Então, sim, é importante a gente esclarecer aqui que a mulher tem, sim, o direito de pleitear a pensão do ex-marido, ex-companheiro. Porém, assim, essa não é uma questão matemática, tá? O judiciário vai precisar analisar o caso concreto. Os nossos tribunais têm levado em consideração diversos critérios, como a idade dessa mulher, o grau de instrução, qual é a profissão, né, que ela exerce, até mesmo a questão de remuneração que ela possui. E aí, assim, na maioria dos casos, o que a gente tem visto com frequência é uma pensão que a gente fala pensão transitória, né? É fixada uma pensão por um período determinado, para que a mulher possa, né, ter um tempo hábil para se reinserir no mercado de trabalho, para se organizar ali a vida dela, até que ela possa caminhar com as próprias pernas, tá? É lógico que, em alguns casos, é possível a gente analisar uma pensão aí, de repente, vitalícia, né? Nos casos de uma mulher que tem uma incapacidade por questões de saúde, portanto, ela não consegue se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes, é uma mulher que tem uma idade um pouco mais avançada, e aí o que dificulta e muito a inserção nesse mercado de trabalho. Às vezes é uma mulher, né, que abriu mão da profissão dela, né, para ficar ali 30, 40, 50 anos em função do lar, do marido, dos filhos, e todo esse tempo não pode ser resumido a nada, né? Então, logicamente que o judiciário vai analisar cada caso específico, né? E aí, diferente da pensão para os filhos, que a Camila acabou de citar, cujo fundamento é o dever de sustento, né? Essa pensão aqui, ela tem outro fundamento, né? Se justifica pelos princípios da solidariedade, da mútua assistência e também da dignidade humana, né? E aí, é preciso destacar também que é uma pensão que não pode fomentar a acomodação, a ociosidade, né? É uma pensão para casos de necessidade que tem que ser comprovado, tá? Mas essa mulher que às vezes está aí numa situação, né? Está presa ali num relacionamento pela questão financeira, né? Infelizmente não é comum a gente lidar com essa situação. Aparecem diversos casos, né? Que a mulher pensa, né? Como que eu vou me sustentar? E sim, é possível, busque um profissional, né, para que ele possa analisar o seu caso concreto e verificar qual que é a medida cabível. Só, né? Isso mesmo. Acho que não ficou nenhuma dúvida. É que muitas das vezes também no casamento, né, igual você disse, às vezes só o marido trabalha e tal, e às vezes também, pega uma mulher que a vida era de um jeito, às vezes bem mais simples, eleva patamar de vida, ela acostuma com aquele tipo de vida e de repente o marido talvez encontre uma outra pessoa e quer terminar, né? E a justiça vai ao encontro dessa mulher para ampará-la, né? Igual você disse, né? Para não deixar ela solta sem nada de repente, né? Acho que é nesse sentido. Isso, exatamente. É uma pensão para auxiliar mesmo nessa questão do sustento, tá? E aí, foi o que eu comentei. Precisa analisar caso concreto, porque assim, com a autonomia, a independência da mulher, né? Graças a Deus, por isso estamos aqui hoje, né, Camila? Com a mulher podendo estudar, podendo ter a sua própria profissão, essa situação social mudou e o direito acompanha essa transformação, né? Então, precisa analisar cada caso, porque muitas vezes o judiciário vai entender que tem que ser, sim, paga essa pensão, mas por um período estabelecido. Sim. E aí, ou não, né? Às vezes é uma situação diferente, por isso que é importante ali o olhar profissional do advogado que vai poder auxiliar. Então, né, como vocês gostam de dizer, né? Não podemos fixar, não. Toda vez vai ter uma pensão, ou vai ser para a vida toda, ou vai ser por temporada. É analisado caso a caso. Então, se você estiver com dúvida aí sobre esse direito para você ou para alguém que você conheça, voltamos a repetir, procurar aí a ajuda de um profissional para que você não fique com dúvida e não perca nada, que é de seu direito. Seguindo aqui,
A criança tem direito a receber pensão também no 13º, férias, hora extras adicionais? E como provar a renda de um pai autônomo? Quando a gente está falando de um pai que trabalha registrado, sim, a criança ela vai ter direito a receber a pensão baseada também nessas verbas. A gente chama essas verbas de remuneratórias, que é 13º, férias, horas extras, adicionais, né? Adicional do quê? Insalubridade, adicional noturno, né? Então, essas verbas, elas estão inclusas na pensão, porque aí, geralmente, o juiz, ele determina que a pensão desconte do salário líquido desse pai. Então, isso tudo vai estar incluso. Quando a gente está falando de um pai que é autônomo, né? E já encaixando a segunda pergunta, esse pai... a gente vai ter que buscar, por meio de um processo judicial, comprovar a renda dele, né? Hoje a gente já tem meios para tentar descobrir qual é a renda do pai. Então, a gente utiliza quebra de sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal. Nós temos uma teoria que nós chamamos de teoria da aparência. O que é isso? A gente pega os prints da rede social e comprova para o juiz que aquela pessoa, às vezes, ela alega uma miserabilidade, mas ela está ali luxando no Facebook, no Instagram, né? Comendo do bom e do melhor, né? E falando que não pode pagar a pensão. Então, é assim que a gente tenta comprovar a renda de um pai autônomo. E quando a gente fala de um pai que é autônomo, geralmente essa pensão ela é fixada sob o percentual do salário mínimo. Tá? Então, quando a gente fixa em percentual do salário mínimo, não é costume fixar também sobre 13º e férias, porque, naturalmente, essa pessoa não tem essas duas verbas. Sim, excelente. Então, aí, mas não tem como fugir de pagar a pensão, né? Não, a não ser que as partes, né, por acordo de vontade, façam um acordo e aí, mesmo sendo um pai que trabalhe com carteira registrada, fixe ali a pensão sob o percentual do salário mínimo. Mas, né, desde que seja tudo esclarecido e talvez aquele valor do percentual do salário mínimo contemple um valor maior do que a pessoa iria receber, né, do que a criança iria receber, às vezes isso pode acontecer e ser mais benéfico. E eu conheço, tem casos de pessoas conhecidas minhas, de pai autônomo, que ficaram a vida toda tentando pagar o mínimo do mínimo do mínimo, sendo que tinham condições de pagar bem mais. E até depois ele forçou o filho a desistir de causas judiciais que a mãe já vinha lutando há muito tempo. Então, isso acontece muito. Tanto que a gente chega pra gente histórias desse tipo, né? De pais que têm condições assim... chega a ser até piada falar que determinada pessoa não quer pagar, porque se ganha muito e não quer cumprir com a sua responsabilidade, né? E por isso que o direito ele teve que ir se adaptando e buscando, por exemplo, essa questão da social, né? Redes sociais. Das redes sociais e outros meios, né? Então, a quebra de sigilo bancário, porque hoje está todo mundo recebendo por Pix, né? Então, tá mais fácil de pegar. Mas tem aqueles que ainda podem até fugir disso, né? Põe nome de terceiros. Põe nome de terceiros, então fica mais difícil. Mas se a mãe tiver conhecimento disso, né? Traz isso para o processo, né? E aí a gente vai fazer toda uma investigação, né? Para tentar provar ali que o pai ganha mais do que ele está alegando. Até aproveitando um gancho também, eu soube de conhecido meu que ela teve que entrar na justiça até para a questão do pai comparecer não só financeiramente, mas afetivamente também. Isso acontece, né? Essa é uma discussão muito complexa e triste, porque... Às vezes a pessoa traz essa dor, né? Olha, ele não quer ver o filho, né? Ele não quer ver o filho. E é uma coisa que, infelizmente, hoje, o que eu posso te dizer é que não há como obrigar um pai a conviver com o filho, tá? Existe a possibilidade de se discutir um abandono afetivo, um abandono material, né? Mas isso vai ser por meio de um processo muitas vezes demorado, né? Hoje a gente tem dados aí de que um processo pode durar cerca de 4 anos, né? Se tiver sorte, menos, ou às vezes até mais. Então, é um processo demorado, a pessoa vai ter aquele custo e às vezes, né?
vai ser condenado a pagar o pai vai ser condenado a pagar um valor que não vai tampar o buraco que fez ali no coração, né, daquela criança. Não justifica, né? Então, tem gente que acha que só entregar o dinheiro ou depositar o dinheiro já está fazendo a parte. Só que a criança não precisa só do dinheiro, né? Eu acho que é uma análise de consciência, assim, da pessoa, né? Mas é muito triste quando alguém traz isso e a gente tem que dar essa notícia, né? De que não tem como obrigar. E o engraçado é que, na maioria das vezes que acontece isso, são pessoas de condições financeiras ótimas, né? Que ela acha que o dinheiro pode pagar. Mas tem de né? tudo, tem de tudo. Tem de tudo que eu posso te dizer, assim, na prática que a gente vê, tem de todas as classes sociais. É bem complicado. E seguindo aqui, a mulher grávida tem direito à pensão alimentícia? Qual é o procedimento para fazer esse pedido? E quanto ao recolhimento de filho, como poderá fazê-lo judicialmente? Jefferson, é muito importante a gente tratar desse tema, porque é um direito que muitas mulheres desconhecem, né, Camila? Sim. Então, nós chamamos de alimentos gravídicos, que são subsídios gestacionais, como o próprio nome já diz, que são valores destinados a custear despesas relacionadas à gravidez, desde a concepção até o nascimento. Essa mulher vai ingressar com uma ação de alimentos gravídicos, ela é a autora, a ação vai ser proposta no domicílio dela, e é importante destacar aqui que não há necessidade da comprovação da paternidade, né? Mesmo porque a criança não nasceu ainda, então não há possibilidade de ser feito o teste ali de DNA que vai ser feito, se for o caso, posteriormente. Então, basta um indício de paternidade, né? Claro que o juiz não vai considerar qualquer coisa, né? Mas às vezes, como a Camila citou, a questão da tecnologia aí, às vezes a mãe tem um áudio, às vezes tem uma mensagem, né? E tudo isso pode ser levado para o processo para que o juiz possa levar em consideração, fixar essa pensão. E aí, com o nascimento da criança, esses alimentos são convertidos em favor do recém-nascido, né? Até que o suposto pai ou a mãe tome a providência que achar que é viável. Tá? Então, sim, é possível, né? A mulher aí que, de repente, está grávida, né? Busque aí um profissional para que possa pleitear esse direito de alimentos. E com relação à segunda pergunta, o reconhecimento de filho pode ser feito através da conhecidíssima ação de reconhecimento de paternidade, né? Esse é um tema que é bem conhecido, compete ao filho, né, propor essa ação, ele tem legitimidade para ser o autor, ele vai propor essa ação contra o suposto genitor ou então contra os herdeiros dele, né, se o suposto genitor já for falecido, almejando aí a realização do teste de DNA. Né? E aí o processo vai ter seu trâmite, feito o exame, se for confirmada a paternidade, né? Decorrem todos esses direitos que nós estamos tratando aqui. Muito importante esse assunto também, né? Porque às vezes a pessoa fica em dúvida de saber, mas o suposto pai não quer fazer. Então, na justiça, ele consegue fazer esse pedido para tentar né, descobrir ali se realmente é pai ou não, né? Então, porque o medo das pessoas e a falta de informação muitas vezes deixa de ter esse reconhecimento, né? Sim, exatamente. Aí acaba passando o tempo e a pessoa fica com isso que eu nem... Só de pensar acho que deixa ruim, porque, né, deve machucar muitas pessoas, né? Sim. E ter esse amparo na justiça pode trazer ali um conforto, mesmo que nada vá tapar aquele sentimento de rejeição, mas já é uma forma de pelo menos saber quem é o pai e tentar reparar alguma coisa aí nesse sentido. Mas com pode certeza. até ser um novo começo. Sim, né? sim. Tendo pelo menos a oportunidade de saber, né, se realmente era ou não, né, o pai. E agora a próxima é como cobrar as pensões em atraso. E cabe prisão no atraso de pagamento da pensão? Tema polêmico. Como que cobra pensão em atraso? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer só dá para cobrar pensão em atraso de pensão que foi regulamentada judicialmente, tá? Seja por um acordo formal, né? Ou seja por uma determinação judicial, né? O juiz foi lá e determinou a pensão alimentícia.
Feito isso, a mãe ela tem que levar para o advogado quais são os valores que o pai deixou de pagar, né? E aí a gente tem 2 formas de cobrar essa pensão, tá? Então, tem uma forma que a gente chama, que é o rito da penhora, né? Eu vou explicar o que é isso. A gente cobra as pensões mais antigas, tá? E o pai é intimado para pagar, né? Num determinado prazo. Se ele não pagar, começam-se os atos de expropriação do patrimônio daquele pai. Então, o que é isso? A gente vai tentar penhorar conta salário, dinheiro no banco, imóveis, bens que ele tiver no nome dele, tá? Então, vai tentar penhorar alguma coisa que ele tenha no nome dele. E o outro processo, que a gente chama de rito da prisão, ele serve para cobrar até as 3 últimas pensões em atraso. E por que ele recebe esse nome? Porque se a pessoa não pagar, ela pode ser presa. Né? Então, o pai vai ser intimado para pagar essas 3 últimas pensões. E se ele não pagar, o juiz pode determinar a sua prisão. Cabe justificação em determinados casos, né? Não, a justificativa de estar desempregado não é uma justificativa aceita, né? Então, a pessoa está desempregada, mesmo assim, ela tem que pagar a pensão, mas ele pode ser preso por isso, tá? Então, a gente é dessa forma, né? E aí, uma coisa que eu vejo no meu dia a dia ali, é que às vezes a pessoa fala assim para mim, doutora, ele tá pagando R$200 faz 5 anos e nunca sobe, eu quero entrar com uma revisão de pensão. Não tem que entrar com uma revisão de pensão. Na verdade, o que ele está fazendo ele não está atualizando todos os anos essa pensão. Quando a gente estabelece uma pensão alimentícia, geralmente a gente coloca como é que aquela pensão vai sofrer uma atualização. Porque, por óbvio, ela tem que ser atualizada todo ano. Quando essa pensão ela é estipulada sob percentual do salário mínimo, automaticamente subindo o salário mínimo, essa pensão tem que subir. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica ali 5 anos pagando o mesmo valor, e aí a cliente traz, né? Aí eu vou ver, tem lá 5 anos e a pessoa nunca atualizou. Aquilo tudo que ele deixou de pagar das atualizações é devido. E outro detalhe. Então, vamos supor, mês passado, o pai pagou a pensão, mas ele não pagou o valor integral. Cabe o pedido de prisão nesse caso também. Se faltar R$1, cabe. É óbvio que não é... Se faltar R$1, é algo que a pessoa não vai entrar na justiça, né? Mas, às vezes, o pai paga lá quando quer, na hora que quer, o valor que quer. Então, o rito da prisão, né? Essa possibilidade de pedir prisão, ela foi imposta pela lei ali para que justamente a gente chama de coerção, né? Para coagir a pessoa a pagar mesmo, porque a pensão alimentícia ela é algo básico, é urgente, então ela não pode ter essa falha, né? E quando o pai recebe quando a pensão ela é determinada sob o percentual do salário do pai, então automaticamente o salário dele subindo na empresa que ele trabalha, aquele percentual vai subir. Então, fica aí a dica, você que recebe pensão e já faz tempo que não tem um reajuste, né? Pelo menos anualmente, né? Anualmente. Então, pode correr atrás aí para procurar reajustar, porque é bem provável que esteja com algum problema isso, né, nessa situação. E a importância também, mais uma vez, de lembrar de procurar fazer isso direitinho, com documentos, com profissionais atuando, né, nessas ações, para que você não tenha problemas futuros, tá bom? Não vale cobrar pensão atrasada de acordo verbal. Acordo de boca não tem validade. Então, é muito importante que regularize. Porque, às vezes, a pessoa está pensando, não vou regularizar, ele está pagando certinho. Mas, se ele para de pagar, você não tem como cobrar os atrasados. Sim. E aí, você está deixando de cuidar do direito do seu filho. Sim. E fica sem nenhum respaldo, né? Exato. Não tem nenhuma coisa que prove, né? Depois, se você não regulamentar, né? Fazer pelos meios legais todo esse trâmite, e depois, futuramente, você vai ficar de mãos atadas, né? Exato. Aí, se parar de pagar, parou e vai ficar por isso mesmo. Aí vai buscar judicialmente, tudo. Aí vai ter que começar do zero. Então, é melhor, separou, já procurar resolver também divórcio, questão de pensão, para evitar problemas futuros.
E como provar uma união estável e quais são as vantagens de se regularizar a convivência? Bem, antes de responder a pergunta propriamente dita, né, eu queria ressaltar aqui que a união estável é uma forma de constituição de família, né, expressamente prevista na nossa Constituição, portanto, recebe especial proteção do Estado. E aí, Jefferson, essa questão da união estável, a lei, né, segundo o conceito da lei, é uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Então, para ficar mais fácil o entendimento, né, é uma convivência que se dá no plano fático. Né? Em muitos casos ali começa de uma forma mais simples, né? Leva uma escova de dente, leva uma muda de roupa, de uma forma muito sutil. Vai passando os finais de semana e aí aquela frequência vai aumentando, né? E aí, quando o casal se vê, já está em plena convivência, né? Obviamente que com esses requisitos que eu acabei de citar. Em outros casos, se dá de uma forma mais abrupta, né? Vamos morar juntos? Vamos, cada um junta as suas coisas e estão também em união estável, né? Eu diria que uma das grandes características que diferenciam o casamento da união estável é a ausência de formalização, né? Assim, o casamento é um ato extremamente formal, né? É preciso apresentação de documentos perante o cartório, que vai fazer o processo de habilitação, tem os proclamas, né? Publicações. Então, é um processo extremamente formal e que se comprova com o quê? Com a certidão de casamento. A união estável, ela pode ser regularizada, né? Se os companheiros assim quiserem, a gente vai tratar desse ponto na segunda pergunta, mas a lei não exige, né, essa formalização, que é feita perante cartório, via escritura, enfim. Então, assim, como que se prova, né, nos casos daquelas pessoas que não formalizaram a sua união estável? Então, através de testemunhas, né, que tenham conhecimento dos fatos, através de documentos, né, mensagens, áudios, publicações em redes sociais, né, isso facilita muito a vida do advogado, né, em alguns casos. Nem todo mundo posta, né? Algumas pessoas, talvez até... Já nem posta com medo de... Exatamente. Vem off. Exatamente, mas em muitos casos nós temos essas provas, né? E aí, muitas vezes a pessoa tem prints ali, então isso auxilia muito. Mas não só isso, né? Uma certidão de nascimento de filhos em comum, uma comprovação do mesmo domicílio, né? Do casal. Muitas vezes a companheira figura como dependente na declaração de imposto de renda do companheiro. Às vezes eles têm conta conjunta, né? Então, todos esses são meios de prova, né? É claro que uma prova só dessa, de forma isolada, não vai ser considerada, né? Porque seria uma prova muito frágil. Mas todo um acervo probatório é suficiente nesse sentido para a comprovação da união estável. E aí, caminhando para a segunda resposta, né? A vantagem de se regularizar a convivência é para evitar problemas futuros, né? Porque, assim, enquanto a união está em vigência, dificilmente vai dar problema, né? Os problemas vêm e chegam até nós quando aquela união se dissolveu ou então devido ao falecimento de um dos companheiros, né? E aí, a importância se ela tem essa união, né, regularizada, e aí no caso de falecimento do companheiro, essa companheira pode se habilitar ali no inventário, né, a depender do contexto do caso concreto, é claro. Em muitos casos ela pode requerer também a pensão por morte, né, que é um instituto aí de direito previdenciário, mas que ela pode requerer esse pedido se for o caso, né. E com relação à questão da dissolução da união estável, a importância se dá pela questão patrimonial, né, para verificar o que eventualmente vai ser partilhado, conforme nós conversamos mais cedo. Excelente, ótimo. Então, vamos, gente, ficar atento aí com essas dicas, né, dadas, porque se você uma hora precisar, o mais fácil, né, você ir no cartório e
e regulamentar, né, para ficar mais seguro. Mas se caso não, e você precisa de provas, né, essas dicas que a doutora trouxe, né, de redes sociais, áudios, comprovante de certidão de nascimento de filhos e todos esses outros dados que ela informou servem também para você provar aí a união estável. Exatamente. Então, seguindo para a gente já a nossa pergunta última, o que é a alienação parental e como ela pode afetar a relação entre os pais, né, mãe e pai, e filhos? Quais são os principais sinais de alerta de que a alienação parental está ocorrendo e como ela pode ser prevenida? Certo. Bom, esse tema é um tema, para mim, do direito de família, é o tema mais delicado, né? A alienação parental. E ela é muito comum, tá? Nos termos do relacionamento, né? Onde as partes, às vezes, elas não dissolvem ali os seus problemas, né? Ficam presas emocionalmente naquele término e arrastando isso, podem cometer alienação parental, às vezes por um próprio desconhecimento, né? E isso afeta a criança de uma forma bem triste, de uma forma bem devastadora. E pode chegar até em graus mais graves. O que é alienação parental? Alienação parental é toda interferência que a criança sofre na sua formação psicológica, perpetrada ali pela pessoa que está na guarda física dos filhos, tá? Então, como é que a gente percebe a alienação parental? No caso de crianças, a gente deve ficar atento a mudanças comportamentais nessas crianças. Sinais de ansiedade, de depressão, de agressividade. Chega o dia da visita, aquela criança fica, né, toda nervosa. Ou, às vezes, ela tenta agradar né, vamos supor, tá com a mãe. Então, ela tenta agradar a mãe falando que não quer ir para a casa do pai. Ou tenta agradar o pai e fala, ai, pai, aqui na sua casa é melhor. E isso vai gerando a toda uma situação, né? No caso dos pais, a lei, ela trouxe um rol que a gente chama de exemplificativo, né? De alguns atos que podem ser considerados atos de alienação parental, né? Então, o primeiro deles seria uma campanha ali de desqualificação do outro genitor. Então, começa a falar assim, olha, um exemplo, né? Então, a mãe, às vezes, pode falar, o seu pai não gosta de você, o seu pai não tá nem aí, ele tem outra família, né? Ou o pai, né? Falar para a criança, olha, sua mãe não gosta mais de você, ela teve um novo filho. Então, começa essa campanha de desqualificação que pode levar a criança, né? A gente está falando de uma criança, a criança, ela está em formação ali, né? Então, tudo que você fala, você tem que tomar cuidado, eles são esponjas, eles absorvem. Né? Então, tem que tomar cuidado. E depois conta, né, pro outro. Conta. Eles acham que não, né? mas depois... Não fala, mas é que chega na casa do outro e já solta. Ó, mãe falou isso, ou vice-versa. O pai falou isso. Esse é um dos atos, né? Então, um segundo exemplo, que seria... omitir... Não. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, começa a dificultar o exercício e a autoridade daquele outro pai, né? Então, a mãe dá uma ordem para o filho. Olha, você está de castigo, então você não vai mexer no celular. Ou, nesse horário, você vai fazer seu exercício da escola. E aí, chega na casa do pai, o pai fala assim, não, aqui não tem nada disso, não. Aqui é oba-oba, tá livre, tá liberado. Então, começa a dificultar essa autoridade parental, a desautorizar a ordem do outro pai ou do outro genitor, né? Ou da mãe. Um terceiro ato que pode ser considerado é dificultar o contato da criança com o outro genitor que não está na guarda. Então, começa a criar empecilhos, o pai liga, a mãe não atende, ou às vezes a criança foi passar uns dias com o pai não atende, não dá informações, né?
Um quarto ato seria dificultar o contato também do outro genitor com o filho, mas agora de uma forma um pouco mais grave, que seria descumprindo uma determinação judicial. Então, teve lá um processo de divórcio ou um processo de guarda, onde ficou determinado a convivência do genitor que não está na guarda fática, na guarda física da criança. E aí, no dia da convivência, acontece alguma coisa. Né? Ou então matricula a criança para fazer uma natação, alguma coisa, no dia daquela convivência. Ou vai viajar, simplesmente não avisa. Né? Pode ser até para uma cidade vizinha, mas foi viajar e bem no dia daquela convivência. Um quinto ato que pode ser considerado é omitir deliberadamente informações sobre aquele filho. Então, às vezes, troca de endereço dentro da própria cidade, tá? Então, troca de endereço, não fala onde está morando. Vai ter uma reunião na escola, não avisa. Não fala como é que está o estado de saúde daquela criança, tá? Então, isso pode ser considerado ato de alienação parental. Um sexto ato que pode ser considerado é apresentar falsa denúncia contra o genitor que não está na guarda fática da criança, guarda física. O que é isso? Isso aqui é muito grave. Às vezes a gente vê que, né, quando a alienação ela já está ficando um pouco mais grave, pode o outro genitor que não está com a criança apresentar uma falsa denúncia, às vezes de abuso sexual, de violência doméstica, né, se for o caso da mulher. Né? Então, às vezes, o pai apresenta uma denúncia de abuso sexual do novo namorado da mãe, com o intuito ali de dificultar mesmo, de praticar a alienação, né? Então, isso é muito grave. E hoje, a gente tem uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que tornou obrigatório que os juízes comecem a julgar os seus casos mediante um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O que é isso? Em casos onde há violência doméstica, muitas vezes a violência ela ocorre dentro de 4 paredes, né? Então, a vítima, às vezes, ela não tem como provar. E aí, o que tem de prova? A palavra dela. Com base nesse protocolo, os juízes eles precisam dar mais valor à palavra da vítima, né? Porque, às vezes, pode ter essa alegação de alienação parental por parte do pai, justamente nesses casos em que são apresentados violência doméstica, para justamente retirar a força que tem a violência doméstica. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, procurar orientação. E ali, o 7º e último ato que a lei exemplifica seria mudar de domicílio para local distante. Então, mudar para um outro estado, né? Sem justificativa, tá? Não é porque arrumou um emprego, tudo mais, aí tem justificativa. Mas, óbvio, não justifica não consultar o outro genitor, né? Sim. Mas mudar com aquela intenção mesmo de dificultar o convívio. E, nesses casos, por ser tão grave, pode o juiz determinar que aquele pai ou a mãe que mudou de cidade com a criança tem até que, inclusive, trazer para a cidade do outro genitor a criança para o convívio. Isso é uma das medidas para se combater a alienação parental. E os prejuízos, eles são muito grandes, tá? Os prejuízos são psicológicos, né? Na formação da criança. E eles podem ser muito graves. A criança ela pode crescer odiando o outro genitor, né? E é muito grave, a gente sabe, hoje já existem estudos, antes eram mais estudos sobre a presença da mãe na formação da criança, mas hoje existem mais estudos sobre a necessidade da presença do pai na formação psicológica da criança, né? Então, é muito triste quando às vezes chega, é óbvio, aqui a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, né? E para não tornar o discurso banal, né? Mas é óbvio que tem casos em que o pai não está nem aí, ou a mãe, né? Mas é muito triste quando uma mãe chega, às vezes, para mim e fala assim, melhor que o pai nem quisesse ter contato. Se quisesse, nem pagasse a pensão,
né? Mas é muito triste, porque aquela criança vai crescer, ela vai crescer triste, ela vai sentir falta. Isso vai causar um impacto muito grande e é muito triste. Fica aí as orientações, as dicas, as observações. E muito importante para a vida da família e para a vida das crianças que vão ficar, que vão muitas das vezes sofrer no caso da separação. Então, com essas dicas e todas essas observações que as doutoras trouxeram, você vai conseguir evitar problemas, né? Que eu acho que solução melhor seria que tudo tivesse dado certo e que você não precisasse de tudo isso. Mas, se você precisar de alguma solução, procurar sempre as vias corretas, né? Procurar profissionais, procurar fazer tudo direitinho para evitar que esse problema se arraste durante anos e anos, né? Que é isso que a gente não quer. Essas entrevistas são justamente para fazer com que você, que está nos assistindo, tenha uma vida mais tranquila e mais confortável, mesmo em meio a momentos tão difíceis como esses. Então, já gostaria de mais uma vez agradecer a doutora Tatiana Cunha, né? Que é membro da Comissão de Direito da Família da 24ª Subseção da OAB Minas Gerais, que é a OAB de Pouso Alegre. Doutora, muito obrigado. Jefferson, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre o direito de família, que é tão sensível, né? E é uma honra, né, Camila, para nós estarmos encerrando aqui essas entrevistas, parabenizando também, né, o OAB Pouso Alegre aí pela iniciativa junto com a TV. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, a gente também te agradece a doutora Camila Dias, que também é membro da Comissão de Direito da Família da 24ª Subseção da OAB Minas Gerais, que é a OAB de Pouso Alegre. Muito obrigado, doutora. Muito grata pela oportunidade. E é isso. As portas da TV e da rádio, da Câmara também estão abertas, Legislativa FM, para vocês virem, trazerem diversas outras informações. A gente estende esse convite para outras oportunidades, quando vocês tiverem atualizações nas leis e que julgarem interessante voltar, as portas estarão sempre abertas, porque são assuntos que é de extrema importância para a pessoa que vai nos assistir, tá bom? Então é isso, agradecemos a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube e se ainda não nos segue no Facebook e curte a nossa página, faça isso para que você receba sempre esses conteúdos que vai acabar te ajudando em algum momento que muitas das vezes você vai estar precisando muito. Então, continue nos acompanhando e até a próxima entrevista. Muito obrigado.